Quando abrimos os olhos pela manhã, temos diante de nós uma nova chance. Um recomeço. Um convite divino para alinhar os nossos passos com o propósito do céu. Em meio às pressões da vida, às exigências do mundo e às lutas do coração, é fácil começar o dia no automático. Mas quem escolhe começar com Deus, escolhe caminhar com direção, com proteção e com paz. É no silêncio da manhã que o coração se aquieta para ouvir a voz do Pai. Não importa o que tenha acontecido ontem, nem o que está por vir. Deus está presente neste exato momento, oferecendo graça nova, misericórdias renovadas e força para o dia de hoje. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais encontra o seu lugar. Mateus 6,33 nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo da verdadeira paz: colocar Deus no centro, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer decisão. A oração da manhã não é apenas um hábito, é um ato de fé, de entrega e de adoração. Há algo poderoso em começar o dia dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Pois essa oração não é apenas um texto decorado. É uma chave espiritual. É um ensinamento direto do coração de Jesus, que nos revelou como falar com o Pai com reverência, confiança e intimidade. Cada palavra do Pai Nosso carrega direção, libertação e cura. Quem ora, fortalece sua fé. Quem ora, entrega o controle. Quem ora, reconhece que precisa de algo maior do que a própria força. E esse algo maior é Deus. A oração da manhã nos prepara para os desafios e nos lembra que não caminhamos sozinhos. O céu inteiro intercede por nós. Filipenses 4,6 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Por isso, não guarde seus medos, não carregue sozinho o fardo. Traga tudo diante do altar nesta manhã. Há um Deus que cuida de cada detalhe. Ao se unir a essa oração hoje, saiba que o Senhor vê seu coração, conhece suas lutas e se inclina para ouvir o seu clamor. Ele é o Deus que responde, o Deus que transforma, o Deus que renova. Não se trata de palavras bonitas, mas de uma conexão sincera com o Criador dos céus e da terra. Comece este dia de maneira diferente. Pare um pouco. Respire. Escute. Deus quer falar com você. E Ele pode usar essa oração para te alcançar de maneira profunda e inesperada. Permita-se viver esse momento com fé e reverência. Fique comigo até o final desta mensagem. Algo especial está reservado para o seu espírito. E se essa oração tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa começar o dia com Deus. Que tal escrever nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo? E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Faça parte desta comunidade de fé que caminha unida em oração. Começar o dia com Deus é uma decisão que muda tudo. Enquanto o mundo corre, quem ora caminha. Enquanto o mundo se aflige, quem ora descansa. Há uma diferença visível na vida daquele que consagra as primeiras horas ao Senhor. Não por obrigação, mas por amor. Porque sabe que, sem a presença de Deus, até o que é bom pode se tornar pesado. Salmo 5,3 nos ensina: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Existe algo santo na quietude da manhã. Um espaço em que nossa alma se curva diante do sagrado. Um tempo em que os céus se abrem para receber a adoração dos filhos que confiam no Pai. O dia pode até começar com pressa, mas o coração não precisa viver em ansiedade. Quando entregamos o nosso dia a Deus, entregamos também o nosso tempo, os nossos planos e até aquilo que ainda não sabemos como lidar. O controle está nas mãos certas. E isso traz descanso. Muitos despertam com o coração aflito, outros acordam sentindo-se sozinhos, inseguros ou cansados de tanto lutar. Mas a verdade é que nenhum filho de Deus está sozinho. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até o fim. E essa promessa se renova nesta manhã.
Ele está aqui. Isaías 41:10 nos fala: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra não é apenas poesia. É verdade. É vida. É promessa eterna. Ao iniciar o dia com o Pai, recebemos mais do que forças. Recebemos direção. Porque nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. Nem sempre aquilo que parece bom aos olhos é o que edifica o espírito. Mas Deus vê além. Ele nos guia pelos trilhos da verdade. Essa é a importância de alinhar os nossos passos ao propósito divino. Não estamos aqui por acaso. Fomos criados com um plano. E quando nos aproximamos de Deus, Ele começa a revelar os próximos passos. Pequenos ou grandes, simples ou difíceis, todos são guiados por Ele. Provérbios 3:6 nos lembra: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a confiança que temos. Não caminhamos às cegas. Caminhamos com fé, mesmo sem ver, porque sabemos em quem temos crido. Então, ao começar esse novo dia, escolha a melhor parte: sentar-se aos pés do Senhor, ouvir sua voz, entregar o coração. Tudo o que você precisa já está nele. E tudo o que Ele deseja é que você abra o coração para que a presença dele transborde na sua vida. Jesus nos ensinou a orar. E, ao fazer isso, Ele não apenas nos entregou palavras para repetir, mas uma estrutura espiritual que nos conecta com o céu. O Pai Nosso é mais do que uma oração conhecida. É um modelo de intimidade com Deus. Cada frase é como um degrau que nos eleva da aflição à confiança, da dúvida à fé, do medo à certeza do cuidado divino. Mateus 6:9 nos orienta: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é uma reza qualquer. É a oração que saiu dos lábios do próprio Salvador, como uma chave que abre portas invisíveis e alinha nossa alma ao coração do Pai. Ao meditarmos sobre o Pai Nosso, percebemos que Jesus nos convida a reconhecer Deus como Pai, não apenas como Criador. Um Pai que ama, que acolhe, que corrige, que nos conhece pelo nome. E isso muda tudo. Porque quem tem um Pai presente, não precisa viver com medo do futuro. Há um poder restaurador em chamar Deus de Pai. Ele não é um juiz distante, nem um ser indiferente. Ele está perto. Ele se importa. Ele se alegra em estar conosco. E quer nos ensinar a depender menos da força humana e mais da presença dele em todas as coisas. Começar o dia com o Pai Nosso é como abrir a porta da alma para a luz entrar. É permitir que cada palavra traga cura, esperança, consolo e renovação. É dizer com fé: eu não caminho sozinho. Eu tenho um Pai. E Ele está comigo neste novo dia. Salmo 103:13 nos lembra: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse é o amor que nos espera todas as manhãs. Um amor que não falha, que não desiste, que não se cansa de cuidar de nós, mesmo quando tropeçamos. Não despreze o poder dessa oração. Não a trate como uma repetição vazia. Permita que ela entre em você como um bálsamo, uma direção, um recomeço. Cada trecho é um convite para descansar em Deus e andar conforme a sua vontade. E ao longo desta mensagem, vamos percorrer cada parte do Pai Nosso juntos. Vamos mergulhar em sua profundidade, entender seus ensinamentos e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É tempo de voltar ao essencial, de buscar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, permaneça comigo até o final. Deus preparou algo especial para você. E se esta mensagem estiver tocando seu espírito, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa de um recomeço em Deus. E não se esqueça de comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Sua presença aqui é um presente. Ao pronunciar as palavras Pai Nosso que estás nos céus, somos convidados a tirar os olhos da terra e erguer nosso olhar para o alto.
Jesus nos ensina, desde o primeiro verso da oração, que temos um Pai que está acima de todas as coisas, que reina soberano, mas que também é próximo, amoroso e acessível. Deus não é um conceito abstrato ou uma ideia distante. Ele é Pai. Um Pai que nos vê, que nos ouve, que se importa com cada detalhe da nossa existência. Ao reconhecê-lo como Pai nosso, aprendemos que não somos sozinhos na fé, pertencemos a uma família espiritual, unidos em oração e esperança com irmãos e irmãs em Cristo. Salmo 68:5 nos diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. O nosso Deus é refúgio para os que não têm ninguém. É abrigo para os que se sentem esquecidos. É justiça para os que clamam por socorro. E quando o invocamos como Pai, reconhecemos que nossa identidade está firmada nele. Que estás nos céus não significa que ele está distante, mas sim que está acima de tudo, acima dos nossos problemas, das limitações humanas, das más notícias. Nada foge ao seu controle. Ele vê o que não vemos, entende o que não compreendemos e age além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 nos lembra: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, esse é o Pai a quem nos dirigimos nesta manhã. Um Deus de milagres, de planos perfeitos e de amor eterno. Ao dizer santificado seja o teu nome, reconhecemos que o nome de Deus é santo, digno de reverência, temor e adoração. Não estamos falando com qualquer um. Estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nossas palavras devem vir acompanhadas de humildade e reverência. Santificar o nome de Deus é viver de modo que a nossa vida reflita a sua glória. É escolher, todos os dias, honrá-lo com nossas atitudes, palavras e pensamentos. É colocar Deus no centro, exaltá-lo não apenas com os lábios, mas também com o coração. 1 Pedro 3,15 nos ensina: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, é no coração que tudo começa. Quando o coração reconhece Deus como santo, tudo muda. A forma como vemos o mundo, como reagimos às dificuldades, como tratamos as pessoas, tudo se transforma. Ao iniciar o dia com essa oração, rendemos a Ele nosso louvor. Declaramos: Tu és santo, Senhor. Teu nome é glorioso. A ti pertence a honra, o poder e a majestade. E que neste dia, a minha vida exalte o teu nome, acima de tudo. Quando dizemos venha o teu reino, não estamos apenas esperando um futuro distante. Estamos clamando para que o governo de Deus aconteça agora, em nós, através de nós e ao nosso redor. É um clamor por transformação, por justiça, por vida alinhada com os valores eternos do céu. O reino de Deus não é uma estrutura visível, mas uma realidade espiritual que se manifesta onde há fé, humildade e obediência. É onde o amor reina, onde a verdade prevalece, onde o perdão é praticado. Pedir que o reino venha é desejar que Deus assuma o trono do nosso coração. Lucas 17:21 nos lembra: o reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma verdade profunda. Não se trata apenas de um lugar geográfico, mas de uma presença que muda ambientes, cura feridas e transforma intenções. Quando o reino de Deus chega, tudo se alinha à sua vontade. E é por isso que a oração continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma das declarações mais desafiadoras da fé cristã: render a própria vontade diante da vontade de Deus. Abrir mão do controle, dos próprios planos, dos próprios caminhos. Romanos 12:2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor nem sempre será fácil, mas é sempre perfeita. Muitas vezes, queremos que Deus faça o que pedimos, mas nos esquecemos de perguntar o que Ele deseja realizar em nós. Orar como Jesus ensinou é entregar os nossos desejos, projetos e caminhos e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Essa entrega não é sinal de fraqueza,
mas de confiança. Só quem confia profundamente consegue descansar na soberania divina. Só quem conhece o coração do Pai sabe que sua vontade é sempre o melhor, mesmo quando não conseguimos entender. Jeremias 29 de novembro nos lembra: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus sabe, Deus vê, Deus conduz. E a vontade dele é uma estrada segura, mesmo quando os sinais parecem confusos. Ao começarmos este novo dia, que possamos fazer dessa parte da oração uma decisão prática. Senhor, reina sobre minha mente, meus passos, minhas escolhas. Estabelece teu reino em meu lar, em meu trabalho, em cada ambiente por onde eu passar. E que a tua vontade prevaleça em tudo. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos reconhecendo que tudo que temos vem das mãos de Deus. Essa frase carrega um profundo espírito de humildade, pois nos lembra que a nossa provisão não depende apenas de esforço humano, mas da graça do Senhor que sustenta, alimenta e provê. O pão aqui representa mais do que o alimento físico. É símbolo de tudo aquilo que precisamos para viver: saúde, paz, trabalho, sabedoria, direção, equilíbrio emocional. É um pedido de sustento integral, tanto para o corpo quanto para a alma. Salmo 37:25 nos lembra: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa promessa nos fortalece. Deus é fiel. Ele não abandona os que nele confiam. Ele conhece as necessidades de cada coração antes mesmo de serem pronunciadas. Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Isso nos leva a viver um dia de cada vez, com confiança diária, sem ansiedade pelo amanhã. Ele quer que descansemos em sua fidelidade, certos de que o mesmo Deus que proveu ontem, proverá também hoje. Mateus 6,34 nos orienta: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A ansiedade é vencida quando a fé é fortalecida. E a fé cresce quando reconhecemos que o nosso sustento vem do alto. Quando confiamos que Deus nos dá o pão de hoje, deixamos de lado o desespero por segurança, e passamos a viver independência amorosa. Não somos sozinhos. Temos um Pai que cuida, que vê o invisível, que prepara o necessário mesmo antes que percebamos a necessidade. Filipenses 4,19 declara: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Essa promessa se aplica a você, neste dia. O Senhor sabe o que você precisa, e Ele proverá, no tempo certo, do jeito certo. Ao fazer essa parte da oração, abrimos mão da autossuficiência. Declaramos: Pai, preciso de Ti. Preciso do Teu sustento, da Tua provisão, da Tua graça para viver este dia. É um gesto de humildade que atrai o favor divino. E ao recebermos esse pão, também somos chamados a partilhar. O pão é nosso. A bênção que recebemos não é apenas para nós, mas para que sejamos instrumentos de cuidado na vida de outros. Que neste dia, sejamos canais da provisão de Deus na vida de quem precisa. Ao pedirmos perdão a Deus, reconhecemos que falhamos, que somos pecadores em constante necessidade de graça. Mas ao mesmo tempo, essa oração nos lembra que o perdão que recebemos deve ser o mesmo que oferecemos. Mateus 6,14 nos ensina: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão não é uma opção, é um caminho de libertação. Guardar mágoa envenena a alma. Liberar perdão abre espaço para a cura e para a leveza espiritual. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe dos erros que cometemos em pensamento, palavra e atitude. Mas também nos oferece misericórdia. E espera que essa misericórdia alcance os outros através de nós. Perdoar não é esquecer o que nos feriu. É escolher não viver mais acorrentado à dor.
É permitir que a graça de Deus faça nova todas as coisas. A oração que Jesus ensinou nos lembra que o perdão é uma via de mão dupla. Colossenses 3,13 nos orienta: suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão é uma escolha que honra o coração do Pai. Neste novo dia, peça perdão ao Senhor com sinceridade. E se houver alguém a quem você precisa perdoar, entregue isso diante de Deus. A libertação começa com uma decisão. Essa parte da oração é um clamor por proteção espiritual. Ao dizermos "não nos deixes cair em tentação", reconhecemos que somos frágeis e que precisamos da ajuda de Deus para permanecer firmes. Sozinhos, somos vulneráveis. Com Ele, somos guardados. Tiago 1,14 nos lembra: cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A tentação começa no coração e se fortalece no silêncio. Por isso, Jesus nos ensinou a pedir socorro antes que o mal se instale. Livra-nos do mal é mais do que uma frase, é um grito de quem sabe que há perigos que os olhos não veem, que há batalhas travadas no invisível, que há laços sendo armados contra os filhos de Deus, mas que nenhum deles prosperará se estivermos debaixo da proteção do Altíssimo. Salmo 91,11 nos lembra: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Há um exército espiritual ao nosso redor, e a oração nos conecta com essa cobertura divina. Pedir livramento é confiar que Deus vai nos guardar de caminhos errados, de decisões impensadas, de palavras precipitadas, de armadilhas e ciladas do inimigo. É declarar que queremos andar em santidade, mesmo no mundo corrompido. O mal nem sempre vem com aparência assustadora. Muitas vezes, se disfarça de oportunidades, de prazeres momentâneos, de atalhos. Por isso, precisamos de discernimento. Precisamos que o Espírito Santo nos guie em tudo. Efésios 6,11 nos orienta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A oração é parte dessa armadura. É nossa defesa. É onde buscamos forças para resistir e sabedoria para evitar. Neste novo dia, peça ao Senhor que guarde seus passos, seus pensamentos, suas palavras. Que Ele afaste todo o mal da sua casa, da sua mente, das suas emoções. E que você permaneça firme, mesmo diante das tentações. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e sincero. Antes de qualquer coisa, queremos Te agradecer. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pelo privilégio de acordar mais uma vez debaixo da Tua graça. Não acordamos por acaso, acordamos porque o Senhor permitiu. E por isso, consagramos este dia a Ti. Entregamos, Senhor, cada decisão que teremos de tomar, cada caminho que precisaremos trilhar, cada palavra que sair da nossa boca. Que tudo esteja alinhado com a Tua vontade. Que nada saia do nosso controle sem antes estar debaixo da Tua direção. Dá-nos sabedoria para discernir o que é certo, força para suportar o que for difícil e fé para permanecer firmes, mesmo quando tudo parecer incerto. Pai, nós pedimos, derrama paz sobre os nossos pensamentos. Acalma o coração inquieto. Tira o peso das preocupações e nos ensina a descansar no Teu cuidado. Sabemos que Tu és o Deus que supre todas as necessidades. Por isso, hoje, confiamos em Ti, por alimento, por sustento, por portas abertas, por livramentos e provisões que vêm diretamente do Teu trono. Salmo 121,2 nos lembra: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é a esse Deus que oramos agora. Pedimos pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Que cada um esteja guardado por Ti. Que o Senhor entre com cura onde houver dor, com restauração onde houver ruína, com esperança onde houver desânimo. Te pedimos também por nossa saúde, Senhor, física, mental e emocional. Nos fortalece para viver esse dia com ânimo e equilíbrio. Que toda dor seja tocada pela Tua mão.
Que toda enfermidade perca força diante da tua palavra, e que a nossa alma se renove, como a águia que se lança confiante aos céus. Deus amado, pedimos que o Senhor nos afaste de todo mal, visível e invisível. Nos livra de acidentes, de palavras que ferem, de ambientes tóxicos, de armadilhas do inimigo. Que o nosso espírito esteja sensível à tua voz, para reconhecer os teus sinais ao longo do dia. E que em tudo que vivermos hoje, possamos refletir a tua luz. Que sejamos instrumentos de paz, mensageiros de esperança, canais do teu amor. Que o nosso testemunho fale mais alto do que qualquer palavra. Que a nossa vida seja uma oração viva, um altar onde o teu nome seja glorificado. E mesmo que algo nos saia do controle, que não percamos a confiança no Senhor, pois tu permaneces soberano, justo e fiel. Em ti colocamos a nossa fé, a nossa agenda, os nossos sonhos e os nossos passos. Toma conta de tudo, Pai. E faz, neste dia, aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, neste momento, intercedemos por cada pessoa que faz parte da sociedade, com seus desafios e missões diárias. Que a tua graça alcance, sustente e renove todos os que, de alguma forma, cumprem propósitos em diferentes áreas da vida. Oramos pelos estudantes, professores e por todos os ambientes de aprendizado. Que o Senhor derrame sabedoria, clareza, disciplina e motivação. Que o conhecimento seja acompanhado de valores e que haja paz dentro das salas de aula e nos lares. Que nenhuma criança ou jovem se sinta sozinho na caminhada, e que o Senhor levante educadores com paciência e visão espiritual. Intercedemos por trabalhadores formais, autônomos, cuidadores, donas e donos de casa. Que o Senhor abençoe as mãos que se dedicam todos os dias, muitas vezes em silêncio, sem reconhecimento. Que não falte o pão, nem a saúde. Que haja dignidade, segurança, oportunidade e descanso. Que cada esforço seja recompensado com provisão e paz. Lembramos agora dos que estão sozinhos, dos doentes, dos enlutados, dos que enfrentam dores silenciosas e pensamentos de desânimo. Que o teu Espírito Santo visite esses corações com consolo, esperança e cura. Que nenhuma vida se sinta esquecida. Que mesmo na dor, haja consolo vindo do céu. Oramos pelos criativos, artistas, servidores públicos, profissionais da saúde. Que encontrem inspiração, equilíbrio e coragem para continuar servindo com excelência. Que o Senhor os proteja do esgotamento, da pressão excessiva, e que sejam reconhecidos e fortalecidos na sua missão. Intercedemos por quem enfrenta causas judiciais, ambientes de trabalho hostis ou decisões difíceis. Que a tua justiça prevaleça. Que haja sabedoria em cada palavra, discernimento em cada atitude e livramento em cada situação. Que a verdade encontre lugar e que o inimigo não tenha vez. Apresentamos os que trabalham com redes sociais, tecnologia, internet. Que usem seus dons e ferramentas para edificar, e não destruir. Que o Senhor guarde suas mentes, que haja responsabilidade nas palavras e que o tempo dedicado ao digital não afaste ninguém da tua presença. Pedimos pelos viajantes, motoristas, entregadores, trabalhadores da madrugada. Que cada trajeto seja guardado por ti. Que nenhum mal os alcance nas ruas, que haja vigilância, livramento e retorno em segurança para seus lares. Que mesmo no silêncio da madrugada, sintam-se protegidos pelo teu cuidado. E colocamos diante de ti os cuidadores de animais e todas as pessoas que vivem com a rotina invertida, aqueles que dormem de dia e trabalham à noite. Que não sintam solidão, que tenham força renovada e equilíbrio físico, emocional e espiritual para continuar sua missão com amor. Senhor, nós te agradecemos por este momento de oração. Obrigado por nos ouvir, por nos acolher, por nos renovar com a tua presença. Sabemos que cada palavra dirigida ao céu não se perde, ela chega ao teu trono como perfume suave. E temos fé de que o Senhor já está agindo, mesmo onde ainda não conseguimos ver. Te agradecemos por nos lembrar, nesta manhã, que não estamos sozinhos. Que há um Pai amoroso cuidando de tudo, inclusive daquilo que escapa ao nosso controle. E que quando te colocamos em primeiro lugar, tudo começa a se alinhar conforme o teu propósito. Recebe, Senhor, cada clamor, cada intercessão, cada lágrima silenciosa. Que a tua paz reine neste lar, que o teu nome seja exaltado em cada detalhe deste dia, e que a tua presença nos acompanhe por onde formos. Ajuda-nos a viver com propósito, com fé, com amor. Que ao longo do dia, possamos lembrar que começamos tudo em oração, e que isso faz toda a diferença. Que o teu Espírito nos lembre de voltar ao centro, à tua vontade, sempre que algo quiser nos tirar do foco.
Declaramos que este será um dia abençoado, produtivo e cheio da Tua graça. Caminharemos com o coração firme, com os olhos na Tua palavra e com os ouvidos atentos à Tua voz. Porque cremos, quando entregamos tudo a Ti, nada é em vão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa começar o dia com Deus. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora e junte-se a essa comunidade de fé. Que Deus abençoe o seu dia.